Bom dia a todos. Alguém se vê nessa corda bamba? Por que será? Talvez seja uma pergunta interessante que a gente possa fazer, né? Então, realmente, a busca da gente tratar, lidar com esse tema, o equilíbrio, é algo que afeta a tudo que a gente realiza na vida. E é um diferencial, né? Quando vivemos algo com equilíbrio e algo com desequilíbrio, muda a cor. É como se a gente tivesse trocado óculos, né? E a gente se posiciona de formas diferentes, dependendo de como nós estamos vibrando. Então, a pergunta seria, como viver em equilíbrio? Se alguém puder responder, a gente não precisa continuar a palestra. Então, eu gostaria de trazer a Sueli Caldas, uma pessoa ativa dentro do movimento, onde já escreveu inúmeros livros. Ela diz algo assim: pensar é criar. Tudo que existe, o que vemos, o que percebemos, sentimos e até o que não vemos, nem percebemos, existiu primeiro no pensamento. Então, de alguma forma, ela vai dizer que tudo que a gente cria passa a existir como uma realidade interna para a gente, né? E ela continua: ao pensar, o espírito, mesmo sem se dar conta, né, mesmo sem ter consciência ainda, né, ele acaba por atuar em conformidade com uma das leis do universo, a lei da sintonia. Porque à medida que eu crio uma realidade interna, eu começo a viver nela e começo a me sintonizar com outras realidades que vivem, que estão ligadas na mesma estação que eu. Se todos nós aqui colocarmos na 101.2, todos vamos ouvir a mesma música, né? E então, sintonizar nada mais é do que ajustar um aparelho receptor ao comprimento da onda do aparelho emissor. Então, na hora que eu sintonizar, na hora que eu me sintonizo, eu nada mais estou fazendo do que me alinhar a uma mesma onda, uma mesma forma de pensamento, uma mesma ideia. Não é por isso que muitos de nós nos agrupamos com pessoas que pensam, que têm a mesma ideia, que gostam da mesma coisa, ou que não gostam da mesma coisa. As pessoas se unem porque não gostam de algo e querem lutar contra uma ideia, por exemplo, né? Então, daí, nós vamos perceber que nossas preferências, elas geram sintonia. Então, o que a gente está entendendo é que, de acordo com as nossas preferências, vai ser o estilo de vida que a gente vai viver, né? Que nossa mente funciona como uma verdadeira estação de rádio, emitindo e captando o tempo todo pensamentos. A gente vai emitindo, hoje a gente estava dizendo isso na aula. Cadê? Tiago não está aqui? A gente estava dizendo, né? A gente fomos estudando juntos, e aí Tiago foi dizendo lá no fundo: nossa, você está adiantando o que eu estou pensando. Nossa, mas a Carol está dizendo exatamente o que eu estou pensando. Nós estamos aqui, né, telepaticamente associados a uma mesma linha de pensamento, até nas perguntas, nas dúvidas, nas respostas, né, a gente sintonizou. Então, a gente vai ganhando essa percepção que parte do nosso equilíbrio, né, é das sintonias que a gente vive. Então, a forma como nós escolhemos nos sintonizar vai afetar diretamente naquilo que a gente chama de equilíbrio. Então, nós estamos, Joana de Ângeles, no livro O Equilíbrio, né? Fantástico, né? Óbvio, presente. Ela vai dizer: estamos expostos a uma sociedade onde a noção do sentido cada vez é menor. Valorizando muito o desempenho, desumaniza-se o indivíduo, podendo gerar nele indiferença. Então, ela está dizendo, nós estamos numa sociedade que compete muito, né? Que nós somos estimulados à competição. Então, nos sobressairmos, somos estimulados ao título, a termos uma meta que a gente cumpre mais rápido, que a gente faz em menor tempo, no sentido com mais competência. Então, a gente é estimulado a ser melhor que o outro, né? Nós vivemos numa sociedade onde a gente
quer ter uma nota melhor, uma performance melhor. Então, nessa competição, faz com que muitas vezes a gente saia do nosso eixo e comece a viver no eixo alheio. Tipo assim, se hoje em dia o moderno é tal coisa, a gente, para você se sentir importante, a gente vai querer alcançar aquilo, mesmo desrespeitando, por exemplo, o nosso tempo. Porque, né, nós estávamos até discutindo isso também na aula. A aula foi fantástica hoje para isso, né? E a nossa amiga estava dizendo, puxa, para um sentir mais lerdo ou sentir que é mais rápido, né, faz com que o outro se sinta mal quando o outro diz, você é lerdo. Mas para dizer que você é lerdo, a gente está usando o quê? Um termo de comparação. Então, automaticamente, quando eu estou me comparando para dizer se eu sou rápida ou sou lerda, como a gente costuma dizer, eu estou dizendo que existe uma forma certa. Se eu acho que ser rápido é super legal, o lerdo é nada a ver, né? E de repente, o lerdo é o desestressado. Né? Foi a conclusão que a nossa amiga chegou. E ela falou, peraí, eu estou incomodada porque todo mundo acha que eu sou lerda? Eles é que são estressados. Então, a gente vai tendo essa percepção que o que isso nos afeta muito. Se a gente estiver descentrado neste equilíbrio pessoal, isso nos afeta profundamente, porque nós nos sentimos menos. Automaticamente, quando a gente sente menos, né, a gente perde a confiança. Confiança em nós, na nossa capacidade. Porque a gente fala, puxa, se eu fosse como fulano, eu seria feliz, né? Ou quando eu chegar a ser como fulano, né? Mas, né, quem disse que fulano é a meta? Eu diria que a gente criou uma meta como espírita, né? Como espírita, a gente criou uma meta que é seguir o modelo de Jesus. Mas mesmo seguindo o modelo de Jesus, a gente também precisa caminhar dentro das nossas possibilidades. Não dá para ser Jesus amanhã. Mas Jesus ele traz um modelo de vida que nos inspira, né, nos dá esse desejo de abarcarmos essa conduta de amor. Mas ainda assim, cada um vai ter que caminhar dentro da sua possibilidade atual. E o outro fala, nossa, mas você não faz nada. Como, né? O outro não sabe o que eu estou fazendo. Então, essa vida externa, vou chamar de vida externa, essa vida externa de eu estar sempre nesse termo de comparação, ou estar sempre motivada ao que o outro pensa de mim, né? Porque a gente valida muito, ou então vou mudar. A gente precisa muito da validação do outro. Então, você acha que ficou bom? Né? Eu alisei o cabelo, você gostou? Mas não, o marido responde o quê? Isso é problema seu. Se você acha que é melhor liso, tá bom. Aí você fala, mas acho que você não gostou. Né? Não, mas eu não falei que eu não gostei. Eu só falei que tá tudo bem se você escolheu. Não, se você está dizendo isso, é porque você não quer dizer a verdade. Sim, mas se você tinha dúvida, por que não perguntou antes de fazer, né? O marido responde isso, né? Sim. Ou então não está nem aí. Mas não está nem aí. É que, na verdade, você põe um nível de importância nisso que, para o marido que pode não ter cabelos, isso não é importante. Mas quem importa isso? Eu não tenho cabelo. E ser uma opção, ser careca. Ou quase uma opção, às vezes é opção. Às vezes, né, você vai sendo estimulado. Então, esse não é. Mas a gente vive sempre esperando isso do outro. O nosso equilíbrio, né, porque o nosso bem-estar está muito embasado naquilo que o outro nos traz. Né? E Joana continua, né, sábia. Ela diz, o ser humano se vê perdido no meio de tanta informação, sem discernimento, ele, inseguro, não tem discernimento, não sabe, né? Está sempre se comparando, inseguro, agarra-se a amontoar coisas e cuidar do ego, deixando de lado o seu desenvolvimento integral. Acumular coisas porque a gente entendeu que para a gente ser feliz a gente compra. Né? A gente tem coisas, que aí a gente se sente feliz, né? Então a gente se perde nessa busca externa de ser feliz, não entrando em contato que o equilíbrio é uma satisfação interna, né? E a gente fica buscando o equilíbrio no sentido, equilíbrio é a gente estar bem, né? Então a gente fica buscando esse estar bem nas coisas externas. Então ela diz,
essas coisas externas, elas não têm um embasamento, porque quem aqui já comprou uma bolsa cara sabe que depois de uma semana que você já postou no Facebook, você contou para todas as suas amigas, que você já foi nos lugares que você frequenta, passou. Você já está prontinha para sua segunda bolsa, a outra. Percebe? Ainda está pagando a primeira. A prestação, né? No cartão. Então, a gente vai perceber o quê? Esse não é o ponto, né? Então, ela vai dizer, se deixando levar pelo ego, o ego no sentido dessas coisas externas, né? De satisfazer só essa questão aqui momentânea, como se a gente ainda vivesse, né? Numa realidade onde eu só dou manutenção para a Rosana, não me olhando, que é o que a gente estava falando na aula hoje, como espírito imortal. Como espírito imortal, o quanto isso é relevante para a minha pessoa. O quanto é relevante para o meu equilíbrio isso. Porque em algum momento, é muito interessante, porque, claro, enquanto a gente, Joana vai trazer assim, tipo, que enquanto a gente não percebe isso, claro que a gente vai ficando buscando essas satisfações. Até que em algum momento, por algum convite da vida, talvez uma doença, talvez algo que nos convide a nos mover, a gente vai ter essa percepção que isso não tem esse valor que a gente pensou para o nosso equilíbrio. Que estar bem financeiramente, que a gente sempre pensou, quando eu estiver financeiramente me sentindo tranquila, eu vou ser feliz. E aí você vai, luta, passa em cima de um monte de coisa que poderia ser importante, mas você está naquela meta, e quando você chega naquela meta, você fala, uau, mas não era isso? Ai, meu Deus, não era. Então, agora eu tenho... né? E aí, a gente vai buscar esse equilíbrio fora. Mas quando eu casar, aí vem... né? Eu vou construir a família, aí eu vou me sentir uma pessoa em equilíbrio. Eu vou estar dentro da busca que eu almejei, né? E aí, muitas vezes, a gente casa e arruma uma dor de cabeça. Não, brincadeira. Aí a gente casa e tem a percepção que não é o outro que vai trazer a felicidade, que eu sempre pensei que era, porque quando eu tiver um parceiro eu vou ser feliz. E aí quando a gente casa, a gente vê que é maravilhoso compartilhar a vida com o outro, mas não é o outro que tem a missão de nos trazer a felicidade. Que a felicidade continua sendo um trabalho realizado por nós. E graças a Deus, eu tenho que dizer. Porque já pensou se a gente dependesse do outro para ser feliz? Se o outro desejar que ele não está afim de fazer nada, você chora. Então, olha que maravilhoso, né? O mecanismo da vida, ele é tão perfeito, a forma que isso tudo foi desenhado, né, a mãos artísticas, que a gente só depende desse cuidar de nós para que a gente possa ter essa percepção do que representa estarmos afinados ou equilibrados diante desse bem-estar, né? E Joana continua, o indivíduo acaba perdendo a noção do real e do limite de si mesmo e do mundo quando ele se perde nessa falta de discernimento no sentido do que é que ele está fazendo aqui, né? O que realmente a gente veio fazer? Qual realmente é o convite? O que realmente representa ser equilibrado, né? Eu gosto dessas perguntas assim porque a gente vai indo numa cadeia, porque quando a gente pensa o que é importante, a gente tem que ir olhando até que você chega no miolo, e o miolo é a essência divina que nós somos. Isso é o miolo. O resto, a gente pode ir criando uma série de coisas em voltas que são muito agradáveis, mas ainda, né, o equilíbrio é esse contato com a essência. Esse contato, Blécio, com quem nós somos, né? Então, se a gente se entrega a viver apenas o prazer, ao consumo, ao entorpecimento psíquico, ao individualismo, a essa que hoje se chama de era da ansiedade. Quem não tomou um comprimidinho está prestes a tomar, ou amanhã vai tomar. Que é a coisa da ansiedade, né? Aonde está essa felicidade? Está onde? Eu preciso trazer ela. Enquanto ela não chega, eu tenho que tomar alguma coisa para dormir. Tenho que tomar alguma coisa para me sentir mais adequada a essa realidade, né? Porque a ansiedade desse desejo de algo que eu almejo, mas não se encontra agora na minha existência, no meu presente, faz com que gere muita ansiedade, né? Então, quando isso eu vejo isso como um desejo fora, eu automaticamente estou dizendo a mim mesma, eu não estou vivendo no presente. Porque viver no presente é
perceber, sentir que todo o equilíbrio ele está no meu entendimento que eu sou um ser da natureza. Que a gente estava hoje também falando isso na aula. Que enquanto nós não temos a percepção que o espírito imortal é um ser da natureza, nós vivemos sempre numa busca. E a hora que a gente tem essa percepção, que eu acho que esse é o descortinar do espiritismo de uma forma fantástica, esse convite para que a gente tenha essa percepção que nós somos um espírito, o espírito é algo da natureza, eu consigo perceber que o todo faz parte de mim, eu faço parte do todo. Não há nada que eu precise de conquistar, de ter, de reter. Então, eu me desprendo do apego, né? Porque quantas vezes a gente se desequilibra porque a gente quer possuir? Quem aqui já sentiu ciúmes? Ninguém vai levantar o braço? 1, 2, 3, está aumentando. 4, 5. Eu estou gostando. Os mentirosos poderiam levantar o braço? Levantaram. Os 2 braços o senhor levantou, eu gostei. Então, por que a gente sente ciúmes? Porque a gente tem desejo de possuir. Porque a gente acha que o outro é nosso. Então, ele ele deve realizar coisas que me façam feliz, ele deve fazer o que eu gostaria, ele precisa me dar o que eu gostaria, né? Então, nós vamos criando sofrimentos, porque saímos do eixo do equilíbrio quando possuímos, né? Então, quando ele desencarna, eu não suporto, porque eu me identifico apenas com ele, né? Não consigo ter essa percepção que esse contato comigo é o que me gera a felicidade e o equilíbrio. Eu assimilo que o outro é a pessoa que me complementa. Então, automaticamente, na ausência dele, ou porque ele se divorciou de mim, ou porque ele desencarnou, mudou de cidade, ou alguma coisa aconteceu, eu perco a identidade. A gente vai ver isso muito nas pessoas enlutadas, né? E aí gera-se um sofrimento enorme, porque nós geramos o quê? Uma dependência emocional de que o outro vai nos trazer esse equilíbrio. Então, é até engraçado, porque a gente até verbaliza isso, né? Eu estava super bem até que fulano fez tal coisa. Até que ele me agrediu, até que ele me provocou. E a gente coloca no outro a responsabilidade da perda do nosso eixo, do nosso equilíbrio, como se o outro tivesse, né? Nós depositamos no outro, nós terceirizamos a responsabilidade de cuidar de nós mesmos, né? Porque é óbvio que o outro pode nos agredir, dizer algo para nós que possa ser desconcertante no sentido provocativo, agressivo, mas eu vou sintonizar com aquilo se eu quiser sintonizar. Então, nós vamos percebendo com o tempo que, à medida que a gente vai se deslocando dessa identidade externa, de alimentar esse único ego externo, de que a realidade interna é o verdadeiro equilíbrio. Então, não tem nada fora que me dê equilíbrio. É muito bom a gente ter o dinheiro para pagar a conta. É muito bom a gente ter saúde. Mas tem muita gente que está num estado físico de reabilitação, num momento, vamos dizer, desafiante em relação à saúde, mas que não necessariamente perde seu equilíbrio. Porque você pode estar atravessando um processo de uma doença, um desafio de uma doença física ou psíquica, mas isso não quer dizer que você precise perder seu equilíbrio. Você pode atravessar com muita dignidade. Aqui mesmo nessa casa nós tivemos inúmeros amigos que demonstraram isso, né? Que a gente pode atravessar um certo desafio, mas nos mantendo dentro do equilíbrio. Então, a gente vai perceber que não são as coisas ou as pessoas. Isso tudo está dentro de nós. Então, isso adoece, e principalmente se não temos uma sustentação espiritual, se perdemos a fé, se não temos ideais, se vivemos uma vida superficial com uma imagem falsa que nos tira do contato mais íntimo com a vida. Né? A Joana, ela é direta, né? Então, o que a gente poderia pensar aqui nessa frase que ela nos traz sobre sustentação espiritual e não perdemos a fé? Nessa palestra que Silvinha comentou, que eu fiz sobre a vontade, foi um capítulo, o segundo capítulo de um livro de Emmanuel chamado Pensamento e Vida. Esse capítulo chama Vontade, onde ele menciona o capítulo 9
o capítulo do Evangelho, a fé numa questão de mover montanhas, né? E lá dentro do item 5, ele diz assim, Jesus, né? Ele traz que a fé, muitas vezes a gente pensa que não ter fé, quando você fala assim, mas você tem fé? A pessoa fala, eu vou na igreja, eu vou no centro, eu acredito em Deus. A gente interpreta muito que fé é essa ligação com a questão religiosa. E, na verdade, ali no Evangelho, ele está trazendo fé num outro formato. Jesus diz assim, aqueles que não se curaram, ele se refere, por exemplo, às pessoas, porque ele curou várias pessoas, algumas pessoas melhoraram e algumas pessoas voltaram a sentir certos sintomas, né? Então ele diz, aqueles que não se curaram é porque não tiveram fé. Não tiveram fé na existência da cura. E aí ele diz aos apóstolos, quem de vocês não consegue curar é porque não tem fé no seu potencial de cura. Por quê? A existência desse potencial, ela está em todos nós, ela é nata. Só que eu me apodero desta realidade, tendo fé que como uma fagulha de Deus, isso existe dentro de mim, ou eu posso simplesmente não ter fé nisso e achar que, nossa, eu não tenho capacidade, isso não é possível. A gente não sente muitas vezes isso na vida, a gente vai passar um desafio e a gente vai totalmente sem fé. Eu vou, mas eu acho que eu não vou passar nessa entrevista, acho que já não vai dar certo, porque eu não tenho muitos skills, eu estou muito nervosa. E a gente já vai quebrando todas as possibilidades da gente passar na entrevista, indo a caminho da entrevista, em vez de dizer, nossa, eu vou chegar lá, vou dar meu melhor, eu me preparei, né? Eu conheço bastante sobre esse assunto que eu estou me candidatando e eu estou aqui com o meu maior sentimento de empatia, eu quero ser muito produtivo a esse cargo aí que alguém está me oferecendo, desculpa, que a empresa ou alguém está me oferecendo. A gente, né, em vez da gente ter fé nisso, fé no potencial, que eu chamo de potencial luminoso. Todos nós temos um potencial luminoso que Jesus menciona, mas a diferença é que nós não temos fé. Nós não acreditamos que temos. Então, nós ficamos sempre acreditando no externo. E quando acontece alguma coisa, a gente fala, eu passei por um milagre. Você nem assimila que você fez um esforço. Você nem assimila que você tinha capacidade de poder. Você atribui que deve ter sido um espírito que foi lá e respondeu por mim. Então, essa falta de fé, a gente confunde, às vezes, com modéstia. A gente tem um certo receio, porque acha que acreditar no nosso potencial é ser arrogante. Mas o convite que o Evangelho faz é que nós acreditemos, porque Jesus ele diz, resplandeça a vossa luz. Então, ele está dizendo, tem uma luz aí dentro. Resplandeça a vossa luz, né? Santo Agostinho também traz isso para a gente. Então, o equilíbrio pessoal, ele tem o quê? Um regime de urgência. Então, eu diria que naquela lista que a gente faz quando começa o ano, nas prioridades, coisa e tal, coloca na sua lista que o equilíbrio é algo que tem que ficar no top da lista. Porque a hora que eu começo a entrar em contato com a importância do ter equilíbrio, as coisas começam a mudar para mim. Mudar em que sentido? O meu olhar para com as coisas fica diferente. Nada mudou lá fora, não. A gente até fala, nossa, mas quando uma pessoa vive algo assim, a gente fala, você mudou. Você cortou o cabelo? Não. Não, mas você está diferente. Claro, a pessoa começa a vibrar diferente. Então, a gente não tem, às vezes, muita noção para chegar e falar assim, nossa, você está vibrando diferente, eu estou sentindo. Então, a gente fica assim, andando nas beiradas. Será que cortou o cabelo? Mas você está assim, mas acho que você está descansada. Você teve alguma notícia boa? Você fica tentando achar uma justificativa para a pessoa estar bem. Mas, na verdade, a pessoa mudou a vibração, trocou a rádio. E ela entrou agora na rádio, numa rádio mais positiva, onde ela acredita que, como um ser humano, ela tem capacidade cada vez mais de se humanizar na essência dela. E a essência dela, no momento que nós vivemos, é humana, né? A gente já viveu outras etapas, mas a nossa etapa atual é humana, com o ganho da consciência. E no ganho da consciência, tudo que a gente precisa entrar em contato nós somos luz. E por que não? E por que não brilhar?
Por que não acreditar e darmos o nosso melhor? Por que não entrar em contato? Porque a hora que eu entro em contato, isso me gera equilíbrio. Né? Eu não estou mais desconectada com fora, eu entro em contato comigo. Então, eu trouxe algumas ideias assim, para a gente trocar, baseado nisso que Joana falou, assim, de como nós vamos investir em viver em equilíbrio, né? Que é a primeira pergunta lá da primeira parte, né? Então, trouxe algumas ideias assim que eu acho que seria muito interessantes para a gente atuar numa certa prática, onde nessa prática a gente possa sentir o resultado, né? Então, uma delas é: eleja o equilíbrio como roteiro de vida. Como que é eleger o equilíbrio como roteiro? Quando eu vou atuar, a minha escolha vai sempre pensar: o que eu estou fazendo vai gerar equilíbrio para mim e para o outro, ou vai gerar uma bagunça total? Então, aí, antes de eu tomar a atitude, eu saber se o que eu estou fazendo. Então, se eu for lá e disser para ele, né, der para ele de volta aquilo que ele me deu, eu vou me sentir mais equilibrada? Às vezes a gente se sente vingada, mas vingado não necessariamente é equilibrado. Né? Porque às vezes eu falo: não, eu vou lá, ele falou tudo isso para mim, eu vou lá e vou falar tudo isso para ele. Então eu penso: não, mas isso é o que é justo. E o que é justo, né? Então a gente teria que entrar numa cadeia de perguntas. Agora, se eu sempre utilizar o que eu vou fazer vai me gerar bem-estar e equilíbrio, vai gerar isso para o outro também, vai ser muito difícil eu errar na hora que eu estiver utilizando o equilíbrio como uma fonte, uma meta entre eu e a vida. Né? Então, é como se o equilíbrio estivesse no meio, entre eu e a vida. Então, entre eu e a vida, a forma como eu vou interagir, o que eu estou fazendo está me agredindo internamente ou está agredindo o outro externamente, either way não funciona. Não vai me trazer equilíbrio. Esse funciona que eu quero dizer. Né? Então, essa pergunta ela se tornaria algo extremamente interessante para que eu pudesse estar sempre me observando. Né? Ou a gente pode dizer se vigiando, né? Tomando atenção. E outra coisa, a hora que eu começar a fazer isso, eu começo a ter o poder de decisão imediatamente antes de tomar atitude. Porque se eu não presto atenção nisso e não colocar o equilíbrio como um roteiro, só depois que a consequência vier que eu percebi que aquilo que eu escolhi não foi bom. Mas se eu tiver como meta isso na minha vida, um treinamento, como treinamento eu estou sempre observando. Então, opa, peraí, não, isso que eu fiz não foi legal. Não foi bom para mim. Olha, até o que eu estou sentindo, nossa, me gerou angústia. Isso não é bom. Não, então isso não é equilibrante para a minha pessoa, né? Então, exercite o equilíbrio, treine-o mentalmente, evitando essa intoxicação dos seus sentimentos. Porque muitas vezes a gente atua de uma forma muito instintiva, achando que a melhor forma da gente se sentir bem é não ser cuidadoso com a gente mesmo ou com o outro. Então, a melhor forma da gente entrar em contato com o nosso sentimento e aprender a lidar com ele é, primeiro, aceitar quem nós somos e que ainda sofremos limitações, por isso nos encontramos nesse processo de evoluir. Mas dentro dessas limitações, eu posso já começar a ganhar consciência daquilo que eu quero para mim e daquilo que eu não quero para mim. Então, certas coisas eu até posso desejar, mas eu já sei que elas não me trarão um bom resultado interno. Então, certas atitudes ou certas escolhas, eu posso até ter muita vontade de fazer, porque dentro de mim eu tenho o desejo, mas eu faço uma análise, tenho uma percepção que aquilo geraria muito desequilíbrio interno e que eu automaticamente vou sofrer por isso. E esse sofrimento não vai me trazer bem-estar, né? É uma cadeia de coisas. Então, a proposta talvez seja uma relação com a gente mesmo mais madura? Sim, eu acho que essa é a proposta da ideia da palestra, que a gente se olhe com mais maturidade. Mas, ao mesmo tempo, a proposta também é que a gente se olhe com mais carinho, porque às vezes a gente se trata muito mal e a gente nem percebe. A gente está tão acostumado a tratar a gente tão mal e o outro também, que a gente nem sequer percebe. Né? Então, domine a irritação, a falta de vontade, a tristeza. Você pode. Nós podemos exercer um domínio sobre isso. Lembre-se do seu potencial luminoso. Qual é o domínio? Não que eu nunca mais vou sentir raiva, mas eu posso sentir e entender aquilo que está acontecendo comigo.
Entender o domínio no sentido de eu não preciso spread, eu não preciso jogar isso para o mundo, né? Às vezes a gente faz isso até no Facebook, você acorda irritado e começa a escrever um monte de coisa nada a ver para você desopilar o seu fígado, e quem está lendo, que te segue, né? É uma bomba, né? A gente tem que saber quem a gente segue também. Peraí, né? Qual o seu problema? Quando você lê, você já fala, a pessoa está com problema hoje. Pelo amor de Deus. Aí você até liga, você está bem? Que é aquilo lá. Mas a gente, né, sente uma necessidade de canais que, às vezes, não são canais, que são canais que a gente não está pensando no outro. Né? Então, percebe, há uma necessidade premente desse contato comigo. E a hora que eu começo a realizar esse contato, puxa, eu estou exatamente nessa linha daquilo que Kardec nos trouxe, daquilo que Jesus nos trouxe. Eu preciso me autoconhecer. Né? Como é que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo? Então, como é que eu vou amar a mim mesmo se eu não entro em contato comigo mesmo? Né? E aí, automaticamente, fica difícil para mim amar o próximo, porque eu não tenho esse contato. Então, isso é o contato com a gente mesmo. Na hora que eu começo a entrar em contato com tudo aquilo que eu sinto e tendo percepção do que aquilo realiza, do que eu desencadeio, né? As sintonias que eu crio. Já visto que, por exemplo, se a gente entrar num conflito, a gente percebe que rapidamente várias pessoas entram num conflito com a gente sintoniza rapidamente, já tem meia dúzia com aquela, fazendo a passeata com a gente. Né? Por exemplo, a gente tem vivido várias coisas muito difíceis ligadas à violência. Né? Tem uma amiga minha que me disse, Rosana, tem que se falar mais sobre isso. Né? A gente viveu recentemente essa questão da escola de São Paulo e várias outras coisas, mas eu fico pensando, a gente tem que, quando assistir essa violência, não ficar dramatizando a violência, postando coisas no Facebook, postando coisas na rede social que vão barbarizar quem assistir. A gente tem que reagir à violência de uma forma positiva, e a forma positiva é orar por essa gente. Ou então, se você conhece elas, você vai lá e visita elas. Se a violência aconteceu com alguém que você conhece, eu digo pessoalmente, né? Ou se for no teu bairro, você vai lá, participa. Como é que nós vamos aumentar a segurança? Você toma uma atitude de participação positiva. Mas a nossa participação não pode ser falando um monte, dizendo do governo, dizendo de quem cometeu o crime. Todo mundo é doente. Então, a nossa participação ativa diante de uma violência é pacificarmos, para nos pacificando, evitarmos que essa violência se repita. E a gente faz o quê? Né? A televisão, ela massifica. Porque alguém assiste. Por que a televisão passa drama? Porque nós alimentamos esse drama e gostamos, e vemos outra vez, e até mostramos, até aumentamos a foto para ver de perto, né? A gente, e aí prolifera, manda para todo mundo. Eu falo, a gente não me manda isso. Me manda o que eu quero, né? Os grupos que eu sugeri oração, eu fui escrevendo isso. Eu quero sugerir orações por essas pessoas, mas eu não estou aqui para fazer nenhum comentário, para proliferar comentário. Vocês viram, que absurdo, que ridículo. Não. Eu vim aqui para a gente poder orar junto, né? Vamos gerar uma onda de amor para poder alimentar esses corações que sofrem de uma sensação acolhedora, e essa gente poder ser ajudado definitivamente. Então, eu acho que nós temos essa possibilidade. Quando eu chamo de domínio, né, a palavra que eu usei, domínio, sobre a irritação, sobre a vontade, sobre a tristeza, é no sentido de eu desejo que isso seja diferente. Então, eu tenho domínio sobre esse esforço, sobre esse desejo. Né? Eu posso ter preguiça. Eu posso, assim, estar em cima do muro. Ai, meu Deus, eu tenho que abrir mão de tanta coisa para fazer isso. Eu posso, mas eu tenho também domínio sobre esse desejo. Porque eu posso não ter muita vontade, mas eu posso ter certeza que isso é o certo, e baseado no que eu acho que é certo, que eu estaria colaborando com o outro, eu faço mesmo não tendo muito desejo. Mesmo naquele momento lá, estou com preguiça, mas eu vou fazer porque, puxa, se fosse comigo, eu gostaria que alguém também estivesse fazendo. Então, é isso, a gente vai tendo a gente vai se educando emocionalmente quando a gente vai fazendo isso. Então, o equilíbrio, ele deve apresentar-se no momento infeliz, de dor, de dúvida, de conflito, de provocação, de desafio, evitando as queixas, os aborrecimentos e a baixa da sua energia.
Então, a gente até fala, eu estava muito equilibrado, estava tudo bem até isso acontecer. Não, mas é quando isso acontece que você tem que exercer o equilíbrio, porque na hora que eu vou usar uma expressão que eu uso sempre, não me levem a mal, eu gosto de falar isso. Na hora que o bicho pega, é a hora que você tem que mostrar que você vai treinar aquilo. Porque se você ficar equilibrado na hora que está tudo funcionando, não, aí não precisa, né? Porque já está tudo andando, não tem problema nenhum. É na hora que vem o desafio, que vem a dor, que vem a dúvida, que vem o medo, que vem eu não sei o que fazer, que é, opa, peraí, essa é a hora que eu preciso me manter equilibrado. Deixa eu exercer isso, né? Essa é a hora da prova. Porque essa é a hora da prova. A gente é testado no momento que a circunstância, o convite nos chega, a gente atrai esse convite e, através desse convite, a gente vai ter a percepção se a gente passa ou não na prova. E, às vezes, a gente não passa. Não. Muitas vezes, a gente não passa. Né? E, muitas vezes, a gente faz o quê? A queixa, o aborrecimento, a gente fala 200 mil vezes sobre isso. E isso faz o quê? Eu mudar de rádio. Abaixa a minha energia, automaticamente a minha sintonia, né? Na hora que a gente começa a reclamar, a coisa abaixa e automaticamente aquelas possibilidades que eu tinha de ser ajudado por certas pessoas que tinham um discernimento maior, eu troco esse grupo e me junto ao pessoal que curte reclamar. Né? Porque para reclamar você acha bastante gente para fazer companhia para você. Mas na hora que você fala assim, então vamos lá, vamos reformar aquilo. Então a gente vai carregar as caixas, quem tem o carro, quem pode ir, a pessoa, não sei, não dá, não posso. Não, peraí. Né? Então a gente acha aliados para reclamar. Mas eu acho que nós precisamos nos aliar quem tem vontade de fazer aquilo ser diferente. Né? Então vamos lá, vamos junto, vamos fazer isso ser diferente, vamos fazer alguma coisa por essa comunidade. De que forma... vamos pensar, vamos gastar um tempo. Como é que nós vamos ajudar essa gente? O que a gente pode dar como suporte para essas famílias? Né? Ou qualquer coisa que aconteça. O que nós podemos? Como é que nós podemos nos unir e tornar isso algo melhor no futuro? Né? Então, acho que evitar as queixas é algo muito importante para o nosso equilíbrio. Porque as queixas nos deixam num lugar muito vulnerável, a gente fica muito coitadinho. Né? Tipo assim, a queixa fica, eu não merecia, não é justo, não é bom, fulano não podia ter feito isso. Isso me desequilibra e automaticamente eu fico naquela questão de ficar responsabilizando o próximo. Eu não consigo sair desse lugar e falar assim, o que eu posso fazer? Porque eu acho que esse convite do que eu posso fazer é o que me tira daquele lugar que não está bom para mim. Né? Então, recorra a oração e cultive o otimismo como terapia mantenedora de seu equilíbrio. E, às vezes, a última coisa que a gente faz é orar quando a gente fica chateada. Só não. Não me vem com essa história de orar. Tem gente que fala até isso. Rosana, eu lembro uma vez que eu recebi um telefonema assim. A pessoa falou, Rosana, vou te contar um negócio, mas não vem com aquela história de que eu tenho que fazer evangelho no lar, tenho que orar. Não. Eu estou chateada. Assim. Ela já está me ligando e já está dizendo o que eu não posso dizer. E o que eu tenho que dizer? Fala o que eu tenho que dizer. Se a oração é o que nos eleva a vibração e a gente consegue sair daquele né, rodomoinho, né, que fica, quando a gente está chateado, a gente mói, remói, né, parece rumina, né? Sabe o que é ruminar, Carol? Que a gente fica traduzindo. Carol quase nasceu aqui, então ela fica nas aulas dizendo assim, Rosana, o que quer dizer isso, Rosana? O que quer dizer isso, Rosana? Eu falo, peraí, vou fazer um vocabulário aqui, um dicionário diferente, porque tem umas palavras nada a ver, né, Carol? Ruminar, né, é aquilo que o animal faz, né? Ele traz de volta, né? E a gente, alguns animais, né? O camelo, a vaca... Né? Então, a gente fica trazendo de novo algo e a gente não desapega daquilo. Né? Então, a gente tem dificuldade. Então, a oração, né, a meditação, o silêncio, nos desconecta, nos gera a possibilidade de desconexão com aquilo e aí faz com que a gente ache, opa, peraí, tem outra saída, olha, tem uma outra porta. E enquanto a gente fica nesse estado vibratório, parece que a mente, não sei se vocês já sentiram isso, eu já senti, não vem uma ideia.
Você fala, eu não sei como sair dessa. Não sei. Mas eu já pensei. Mas você já pensou? Pensei. Aí a pessoa, o teu amigo fala, mas você já tentou isso? Isso? Fala, não me vem com essa ideia. Eu já tentei tudo isso. Né? Você já quer até provar para o amigo que não tem solução. Você só quer dividir que você está caindo. E não tem mais como subir. E tudo que o amigo vai dizendo, assim, pelo amor de Deus, não, já... Né? A gente fica até fechado para ideias que, às vezes, outras pessoas, que através de... até da amizade, o mundo espiritual até utiliza-se de outros amigos, frases, palestras, para dizer, tem outra saída. Mas a gente fica, né? Não quero, eu quero sofrer. Porque quando eu sofro, eu faço fulano perceber que, né? Olha o que ele fez para mim. E fico na pendenga. Então, pendenga, anota. É tudo coisa da geração passada, né, Carol? Então, gente, a oração é o que me tira desse lugar. Peraí, deixa eu parar tudo. A notícia é péssima. Estou sentindo assim. Mas eu vou parar, fechar meus olhos, vou respirar, vou me acalmar, vou sentar, vou me colocar numa posição. E aí vou orar. Né? Que os espíritos não vão resolver meu problema. Mas eu vou orar para que eu sinta a vibração deles me dando coragem, me ajudando na força que eu vou precisar para lidar com aquela situação. Vai exigir que eu tenha coragem, que eu tome atitude, que eu faça o tratamento, que eu vá lá para socorrer aquela pessoa que está precisando. E eu vou precisar de ter essa coragem, de dar aquele telefonema para minha melhor amiga que perdeu o filho, né? Numa condição terrível. E eu tenho que dar esse telefonema para apoiar ela. E eu nem estou com vontade, porque é desesperador. O que eu vou dizer a ela? Mas, Deus, você tem que me dar coragem, porque eu tenho que dar esse telefonema. Então, assim, é isso, né? Então, a oração, ela nos dá ela nos linka a essa coragem e nos leva para um outro lugar, né? E muitas vezes as pessoas acham que, não, é religião. Não, isso é vibração. Isso não precisa ter nenhum contexto religioso. Você pode fazer essa conexão com qualquer palavra, não precisa ser com o Pai Nosso. Você pode utilizar a forma como... Cada um pode utilizar a forma como se sente super confortável de fazer essa conexão, né, com o espiritual. Então, o desequilíbrio ele pode ser evitado graças ao quê também? Ao silêncio oportuno, ao gesto gentil, ao ato de paciência. Então, não perca a chance de treinar no momento oportuno, porque, às vezes, aquele caos, tudo que está pedindo é silêncio. E a gente tem um monte de coisa para dizer daquilo. A gente está transbordando. E, às vezes, tudo que a gente precisa é silêncio. Escuta a voz interna. A gente precisa de silêncio para o barulho mental diminuir, né? Porque fica ebolindo o barulho mental quando a gente está vivendo um drama. Então, silêncio, vem, apazigua, acalma, te aceita. É momentâneo. Às vezes a gente vai passar uma coisa, que é um convite que a vida vai nos fazer. Não é muito o que a gente está querendo. Mas a vida está convidando, é um convite forte. Então, eu tenho que aceitar. Mas o convite pode ser momentâneo. E outra coisa, quando o convite vem, tem algo para mim que eu preciso buscar, saber o que é que a vida está me convidando, né? E ficar pronta para isso, né? Mas a gente senta num lugar tão de eu controlo que quando os convites vêm, estão fora do que eu penso que é bom para mim, né? Porque a gente vai estabelecendo certas realidades internas e a gente vai chegando num ponto de maturidade que a gente tem certeza do que é bom para nós. Então, quando a vida promove alguma coisa que está fora da caixinha, que você não pensou naquilo, você não acha que aquilo é bom. Então, essa mudança não é boa, ou então, né, a empresa fechou e você fica desesperado, porque, claro, você está há 20 anos lá, está acomodado, está fácil, né, está bom, eu já sei fazer aquilo. Aí a vida dá aquela mexida, né, e você vai ter que buscar outra coisa, que de repente você vai adorar essa outra coisa. Mas nessa transição entre fechar essa porta aqui e abrir a outra, você fica no caos aqui. Por quê? Porque está fora da caixinha. Eu estava gostando daquilo, que não exigia muito. Então, quando a vida faz um convite... Se nós tivermos essa visão e vivermos como espírito imortal, a gente vai dizer, uau, qual é o próximo convite? O que vai rolar para mim? Eu preciso ficar flexível. Flexível que vem, vamos ver o que vai vir. E tá, mas é muito movimento, e daí? De repente, para você é assim. Né? Porque
Tem gente que, às vezes, o movimento é mais lento numa encarnação. E tem gente que o movimento é uma ebulição. Cada um é o seu momento, cada um está no seu desafio. Não tem necessariamente que, né, achar que é muito ou é pouco. É o que é teu. Né? Segura que o filho é teu. Balança, né? Como é que é? Balança porque é teu. Então, o silêncio, né, que a gente poderia interpretar como, por exemplo, um estado meditativo, né? O que representa essa meditação? É essa introspecção, de eu poder olhar e falar assim, a vida não está... Hoje eu falei isso para uma amiga minha querida, que acho que ela não está aqui agora, eu falei para ela, nós não lutamos com uma doença, porque a doença não vem para causar uma luta. Nós entendemos o convite que a doença está trazendo. Então, nós não estamos em briga com as nossas células que estão inflamadas ou desorganizadas. Nós estamos entrando em contato com uma mensagem que o corpo está dizendo para nós que precisa de cuidados. Então, nós vamos parar certas outras coisas, trocarmos prioridades e cuidarmos daquelas células. Células espirituais, células físicas. Porque a gente tem as células no corpo espiritual, no corpo físico, e vamos cuidar o que é necessário para que isso possa entrar de novo num ajuste de equilíbrio dessas células para um funcionamento eficiente novamente naquele órgão. É um tempo. Né? E, às vezes, o convite é uma mudança tão profunda na nossa alma, porque a gente vai conviver com tantas realidades, o amigo tão cuidadoso que vai ser zeloso com a gente, que vai nos ajudar, médicos maravilhosos que vão, né, fazer tudo para nos curar. A gente vai vendo a perspectiva, a gente vai se humanizando, a gente vai trocando ideias de valores, né? Porque aquilo que era tão importante para mim, de repente, a saúde acaba sendo mais importante, aí você fala, nossa, eu pensava que tudo isso aqui é tão importante, mas não é. Então, às vezes, a doença ela é uma mudança assim, fantástica na nossa vida. Eu não estou dizendo que é gostoso passar por ela, mas a mudança é fantástica. Então, a gente tem que olhar para aquilo não como uma guerra, e como uma porta nova que está abrindo para a gente, uma nova experiência, que a gente vai passar de acordo com a nossa escolha. Então, que a escolha possa ser assim, essa escolha que acolhe, né? E não entre em guerra com o corpo. Né? Então, reserve-se a bênção da meditação por alguns momentos, todos os dias. Mas eu não tenho tempo, mas né, o pessoal que ensina meditação no YouTube fala, faz 3 minutos. Ninguém está falando para você fazer meia hora, 2 horas. 3 minutos. Aí calcula, o que é 3 minutos? Né? O que você pode eliminar que você faz 3 minutos? Né? Talvez eliminar alguma coisa que seja menos importante. Né? A gente dá aquela checada no Facebook, 13 minutos. 13 horas. Sei lá quantas horas, né? Então, abre mão de uma checada, que pode ser 3 minutos, você olhando lá, nossa, que vestido legal, ela comprou, não sei o quê. Você pula esse pedaço e é o tempo que você dedica para você ter esse bem-estar. Né? Então, poucos minutos extraídos de outros, Joana vai dizer, né, nesse livro Equilíbrio, de outros compromissos, são valiosos para a manutenção do seu equilíbrio. A gente não tem noção. Mas como que você vai ter noção? Você tem que testar. Aí, se todo mundo aqui testar, aprender a fazer isso, daqui umas 2, 3 semanas, coisa tal, que vocês começarem a sentir benefício, vocês mesmos vão ser, nossa, funcionou. Mas a gente nem faz e diz, não sei se vai dar resultado. Mas você não fez. Como é que você sabe? Então, que a gente faça, passe a fazer isso em nome do quê? Do nosso equilíbrio. Né? Então, não confunda equilíbrio com covardia. É fácil reagir, brigar, provocar, alfinetar, produzir situações que o ego está no comando. É muito fácil, não é ser covarde quando a gente silencia. Porque tem muita gente que fala, mas eu vou ouvir isso e não vou fazer nada? O não fazer nada é manter equilíbrio. O não fazer nada é pensar, peraí, porque eu vou deixar que toda essa sensação desconfortável passe por mim, para quê? Só para dar uma resposta?
só para eu ter razão, só para eu brigar por uma verdade que é minha, né? E a gente fica ali, não, mas você não sabe, mas, né? E a gente fica discutindo porque a gente quer provar que a nossa verdade é a verdadeira e que o outro está errado. E isso tudo vai, né, gerando uma série. Então não é covardia a gente silenciar. Silenciar, nos autopreservarmos, né? Então, coragem moral é manter-se em equilíbrio, especialmente quando outros se perdem, principalmente quando a gente mais tem que ter equilíbrio quando o outro perdeu. Opa, peraí. Então, um dos dois aqui tem que parar. Se eu não parar, isso aqui vai incendiar. Né? Porque ele fala, eu falo, ele fala, eu falo, ele fala, e isso termina onde, gente? Termina em tiro, termina em briga, termina em dois irmãos que não se falam uma década por causa de uma bobagem, né? Então, o silêncio, sim, você está preservando a você e ao outro. É deixar que o bom senso do que é melhor para ambos guie as nossas atitudes. Então, eu trouxe um texto do livro Meditações Diárias, para a gente finalizar, que chama Saúde e Equilíbrio. Foi escrito por André Luiz, através de Chico. Então, olha que cada dica legal que André Luiz nos dá, que eu achei muito valioso. Ele diz, primeiro, para a gente manter a saúde e equilíbrio, colocar-se sobre os desígnios de Deus cada dia através da oração. Olha lá, né? A sustentar a consciência tranquila, preservando-se contra ideias de culpa. Então, se a gente está aware, se nós estamos aqui sabendo aquilo que nós estamos escolhendo, não vai gerar culpa. Eu estou fazendo as melhores escolhas, né? E aquilo que eu não escolhi bem foi um ato ignorante. Eu também assimilo a minha ignorância. Eu também entendo e acolho que muitas vezes aquilo que eu escolho, eu penso que é o melhor e às vezes não é o melhor, né? E preciso entender que isso muitas vezes acontece. A segunda é que ele diz, dar o melhor de si mesmo no que esteja fazendo. Pronto. Como é que eu vou sentir culpa se eu sempre der o meu melhor? Então, o meu melhor podia ser melhor, mas não naquele momento. Naquele momento, esse é o melhor que eu tenho. A melhor versão é o último modelo do que eu tenho. Amanhã a gente, né, gira aí esse aplicativo, ele dá um upgrade e esse melhor fica melhor, mas no momento é o meu melhor. Então, se eu sempre estiver disponível a dar o meu melhor, dificilmente vou ficar mal. Porque eu sei, puxa, isso foi até onde eu sabia, gente. Não consegui. Ah, mas esse acolhimento foi fraquinho. Esse é o que deu, né? É o que eu sou. Podia ser melhor sempre, por isso que nós estamos aqui, para evoluir. Mas isso é o que eu tenho hoje para oferecer. E eu aceito e posso isso. 3, manter o coração e mente, atitude, palavras e ato na inspiração constante do bem. Então, se tudo que eu fizer eu estiver sempre ligada a algo que é bom, porque a gente sabe quando a gente quer fazer pirraça, não sabe? Vocês sabem quando vocês querem fazer pirraça? Então, vocês estão constantemente pensando bem quando a gente está querendo fazer pirraça? Não, a gente sabe. Mas a gente fala, é só hoje. Hoje eu estou malzinha. E a gente apronta. Agora, se eu tiver, né, nessa ideia de André Luiz, né, constantemente pensando, não, gente, a pirraça vai dar problema. Eu já sei, já fiz antes. Não, e vou segurando isso, porque meu intuito sempre é o melhor, eu vou evitar muitos problemas que vão me tirar do equilíbrio. E ele continua, servir desinteressadamente aos semelhantes, quanto esteja ao alcance de suas forças. Claro, ninguém aqui está dizendo para a gente virar a Madre Teresa de Calcutá. Ela é a Madre Teresa e a gente vai servir dentro da disponibilidade de onde cada um de nós chegou, né? E isso é ampliável? Sim. Nós podemos cada vez servir mais, cada vez fazer melhor, cada vez entender e perceber que através de servir a gente cresce, que através de nos disponibilizarmos a gente aprende com o outro, né? Então, na hora que a gente entende isso, então eu estou sempre fazendo esse esforço, né? A outra coisa que ele diz, regozija-se com a felicidade do próximo. E aí a gente fica, ele passou, né? Mas será que ele não comprou ou alguém lá dentro? Sei, ele não era tão inteligente assim. Que ato invejoso! Né? A gente fica pingando, jogando dúvida na competência do outro, porque a gente não quer assumir. Fica feliz, o outro conseguiu comprar o carro que você queria, qual o problema? Tem um monte de carro, né? Eles fazem série. Em algum momento você pode comprar o seu também. E a gente fica, né, segurando isso. São sentimentos, né, que toda vez que o cara chegar com o carro, você fica mal. Você quer andar? Não.
Ou então você entra, você toma coragem, né? Você entra e fala, mas falta isso no painel, não é tão bom. Né? A gente dá aquela... Né? A gente põe defeito. Ficou bom, mas deve ser falso, né? Os cílios é falso. Daí, só porque a pessoa ficou bonita, a gente fica, não, eu não gosto de nada artificial. E a outra tá lindo lá naquele... cílios. E daí, qual é o problema? O outro tá lindo, deixa ele ser lindo. Reconheça que ele é lindo. Reconhecer que o outro é lindo. Eu adoro pensar isso, né? Que bom. E você até falou onde você comprou. Você pode também usar. Às vezes não funciona. Às vezes você não fica lindo, né? Mas você aceita. Aceita. Ela tem 30 anos menos, fica melhor nela. Eu hoje entendo totalmente isso. A sexta coisa que ele diz é esquecer conversações e opiniões de caráter negativo que tenha lido ou escutado. Então, a gente fica passando isso, né? Vê uma coisa ruim lá e fica passando vídeo para todo mundo. Oh, meu Deus! Né? Passa vídeo de coisa legal, de uma palestra bacana, mas fica passando coisa ruim. Tudo bem, a gente às vezes tem que dar a notícia ruim. Aconteceu uma coisa, olha, gente, meu parente está doente, uma notícia chata. Mas você fica passando, né, a notícia ruim e fica proliferando esse mal-estar nas pessoas. Não, né? Vamos filtrar isso. Né? Não quero deixar o outro mal, né? Acrescentar um pouco mais de alegria e esperança em toda pessoa que você tenha contato. Então, Blessio, levar o seu melhor, né? Isso combina com o que ele disse. Sempre está dizendo para o outro ter alguma coisa para dizer. Né? E às vezes o outro vem naquele momento tão, né, frágilzinho, aí ele te conta lá o que ele fez, aí você fala, mas você também, né? Você também não tem jeito, você toda hora faz isso. A pessoa precisa ser acolhida. Né? E você joga um balde de água gelada. Aí, poxa, tudo bem, pode ser até que depois, em alguma forma, você pode dizer, olha, cuidado, você está repetindo isso. Mas, assim, vamos acolher primeiro, né? Admirar as qualidades do outro, estimulando-os a cada vez mais desenvolvê-las. E, às vezes, a gente tem tanta dificuldade de elogio. Né? Elogiar, como você fez bem, adorei. Podia ser melhor alguma coisa, você pode ser melhor, mas que ótimo, você já teve a ideia, você teve a iniciativa, você tentou, isso já é excelente. Então, está sempre... Né, e, às vezes, a gente tem dificuldade de elogiar, né? Porque quando o outro está muito bem, você fica... Né, não, nem vou elogiar, porque ele vai se achar muito. Né? E quase terminando, ele diz, evitar motivos de queixa, sejam quais forem, conecte-se com a aceitação. Vamos aceitar, né? E para terminar, ele diz, viva trabalhando e estudando, agindo e construindo no próprio burilamento da sua evolução, de tal modo que não se seja capaz de encontrar as falhas prováveis do outro. E a gente fica totalmente gastando nosso tempo para criticar o outro, em vez de olhar para as nossas questões e trabalhar nelas. Porque a gente veio aqui não é para trabalhar não é para salvar ninguém e nem para solucionar o problema de ninguém. A gente veio aqui para se autoajudar, mas para solucionar os nossos. E a gente fica só falando do defeito do outro. Né? Então, ele diz... trabalhar e estudar ativamente, sendo o quê? Agindo e construindo, sendo produtivo, né? Produtivo na nossa caminhada, né? Então, é absolutamente excelente. Então, gente, para concluir, eu coloquei que o Espiritismo nos oferece uma conscientização da realidade espiritual. Né, assim, Kardec é absolutamente feliz, né, nessa entrega de nos... depois, com todas essas obras complementares, né, olha tudo que a gente aprendeu com Chico, Nosso Lar, né, André Luiz, Emmanuel, a gente entender essa realidade espiritual e dos valores que buscam desenvolver as capacidades internas. Mas, né, não mais dando somente ênfase nas conquistas exteriores, e sim no desafio de conquistar a nós mesmos. Então, a impressão que eu sinto, vou usar essa palavra, é que nós entramos numa década onde essa conquista de entrarmos em contato com nós mesmos é a máxima. E o Espiritismo nos traz isso como um convite, né? Nós nos tornarmos interessados em nos conhecermos. E para quê?
para percebermos o potencial luminoso que todos nós somos. Então, gente, o que eu desejo é que a gente viva em equilíbrio e que vocês tenham um domingo assim com muita paz, tá bom? Obrigada por tudo. Rosana, você precisava trazer assim esse nosso dia a dia tão assim.